Olá, minha gente, vim comentar sobre esse livro, que é um livro importante, não é? Sobre esse percurso da fenomenologia junto a um projeto psicopatológico e também psiquiátrico, de como Heidegger então chega e se aproxima desse campo. Esse é um livro que eu tenho ao longo do tempo voltado algumas vezes para discutir a questão de como, não é, a fenomenologia contribui para uma leitura bastante interessante sobre o campo fenomenológico psiquiátrico desse francês, não é, o Arthur Tatouzian, e deixo como indicação então para o pessoal do Morada, que alguns alunos têm estudado um pouco de fenomenologia, do Heidegger, não é, e aí a gente acaba chegando na própria obra do Binswanger, do Boss, do Jaspers, né, que acaba sendo uma abordagem interessante, não é? Que vai então demarcar uma semente para a própria possibilidade de uma paradoxal, mas que tem sido debatida a psicologia fenomenológica existencial, aí, né? A Dasein-Análise, enfim, esse campo que tem nos últimos 50, 40 anos alguns autores têm se debruçado, né? Quando a gente pensa na vida psíquica, nós temos aí algumas frentes de disciplinas de conhecimentos que podem ser citadas, né? A filosofia, a própria psicologia e a própria fenomenologia, né? De alguma maneira há uma contraposição, não é? Quando a gente pensa numa imagética da neurofisiologia da bioquímica cerebral. Principalmente quando nesse campo da questão do sofrimento mental, que existe um caminho muitas vezes de oposição, de forte crítica, não é? Há uma leitura apenas objetiva, que separa interior de exterior, que lê os sintomas de maneira normativa, não é? Perdendo então o que a gente chama desse vivido introspectivo, da experiência do sofrimento mental como uma experiência em mundo vivido, não é? Do sujeito fenomenologicamente abordado, sem simplesmente analisá-lo de maneira padronizada e tudo mais. Essa é uma obra muito complexa, que obviamente nessa minha fala é impossível de contemplar de maneira mais maciça, mas eu deixo como indicação de leitura, porque acho que é um momento então que a gente tem, não é? De uma tentativa justamente de superação dessas dicotomizações e entendendo então a questão da vida e a experiência, né, psicopatológica dentro do mundo do vivido como uma experiência situacional, não é? Como uma experiência de uma abertura ontológica que está sendo muito discutida na questão da autenticidade, pensando a loucura como mais um modo de vida e não de maneira taxativa, não de maneira estereotipada, como tradicionalmente a gente acaba infelizmente encontrando na própria história dos tratamentos, da neuropsiquiatria e tudo mais, né? Na seção A, que é um prólogo estendido desse livro, não é? A gente já tem um capítulo interessante que se chama Fenomenologia e Psiquiatria, não é? Onde justamente o autor vai nos dando um panorama falando do trabalho do Merleau-Ponty, do trabalho de como esse trabalho da psiquiatria chega inclusive na França, não é? Para então ser aplainado numa proposta psicopatológica. O Jaspers é um dos grandes nomes de abertura desse trabalho, uma psicopatologia mais descritiva, compreensiva, mas nós temos também, não é, o Binswanger, o Boss, que tem um percurso inclusive muito próximo à psicanálise também, mas que depois vão se aproximando, até pela própria proximidade com a obra heideggeriana e do próprio Russell, não é? Com uma possibilidade de uma fenomenologia mais psiquiátrica, não é? Então a ideia de uma fenomenologia vai se definindo com uma mudança de atitude, não é? Que é justamente o abandono dessa atitude natural, ingênua, que de certa maneira a ciência biológica, não é, naturalística traz, para uma atitude fenomenológica, que é justamente aquela que suspende esses pressupostos, não é? E tentam voltar então a intencionalidade e essa relação muito mais intrínseca, não é, com o sofrimento do outro e a própria constituição coexistencial, né? Na página 25, por exemplo, tem aí
uma parte interessante, que é a relação entre a fenomenologia filosófica e a fenomenologia psiquiátrica, né? Citando já o Binswanger como, de alguma maneira, uma nova maneira de compreender a doença somática, não é? É influenciado muito pela própria fenomenologia transcendental do Husserl, que vai, de alguma maneira, então, trazer, não é, a estrutura ontológica existencial da presença, o Heidegger como um ser no mundo, e a integração das ciências a um pré-pensamento, não é? Por uma maneira que ele chama de ingênua, no sentido de que está, de algum modo, então, recusando esses pré-julgamentos, tá certo? O psiquiatra como fenomenólogo, então temos aí na página 27 também uma outra proposição, que eu acho que é uma das questões, não é? Como relacionar a questão empírica com uma questão filosófica, aliás, que isso também está numa discussão sobre a psicologia fenomenológica, não é? A própria experiência psiquiátrica, então como ler essa experiência e aprender essa experiência dentro do campo fenomênico. E depois ela vai, na página 30, começar a fazer a história da fenomenologia psiquiátrica, não é? Desde a questão da seção da Sociedade Suíça de Psiquiatria de Zurique, que tem Binswanger, que tem o próprio Boss, não é? Que vão ser nomes importantíssimos para essa história, mas que resgatam também o trabalho do próprio Jaspers, como eu disse, não é? E aí vão trazendo essa questão de realizar uma tentativa, não é, de uma leitura do sofrimento mental pela chave de uma fenomenologia descritiva existencial, não é? Eu indico, então, a leitura, principalmente dessa seção A, que eu acho que é um bom canal já de inserção, não é? Nessa perspectiva. O livro ainda, obviamente, vai muito além disso, ele vai trabalhar com as próprias questões de como a fenomenologia, então, por exemplo, entende a alienação esquizofrênica, a questão do autismo, não é? A questão da melancolia e mania, o delírio, as psicoses. Então é interessante porque é uma tentativa desse psiquiatra francês, através de uma releitura, principalmente do Binswanger, me parece, e do próprio Jaspers, não é, trazer essa discussão que, para quem trabalha com saúde mental, me parece muito pertinente, tá? Então, a dica bibliográfica da semana é essa. Acho que o pessoal do Morada vai gostar dessa passagem. E aí, boa sorte. É uma leitura densa, não é algo simplório, mas acho que ajuda bastante e fica como dica da semana.